Olá, queridos. Este é o canal Igreja Hoje e eu quero convidar você para uma reflexão sobre o seguinte tema: escolha a quem servir. Vamos ter como texto base da Bíblia Sagrada o que está em Mateus capítulo 6, versículo 24. Reflita comigo, diz assim a palavra do Senhor: ninguém pode servir a dois senhores, ou amará um e odiará o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Deixa eu falar um pouquinho para você sobre a história da igreja para você entender onde eu quero chegar. Nos séculos 1, 2 e 3, a igreja de Cristo foi um exemplo nesta terra, foi sal na terra. Só para você ver o legado que ela nos deixou, é o Novo Testamento. Todos os evangelhos, o livro de Atos, as cartas, o Apocalipse, tudo isso foi produzido durante os 3 primeiros séculos da vida da era cristã. Ou seja, a igreja deixou o melhor legado que a humanidade poderia ter. Pois bem, no século IV da nossa era, o Império Romano, percebendo que a igreja era um grupo enorme de pessoas e que eram fiéis a Deus, o que ele faz? Ele puxa este grupo para si, para o governo. E obviamente que ele vai em busca dos cabeças, dos líderes da igreja, que aceitam se corromper com o poder terreno. O que vai acontecer então, queridos? A igreja se torna a instituição, não o corpo de Cristo, que ainda tinha milhares de pessoas fiéis a Deus, mas a instituição religiosa chamada igreja vai se contaminar com o poder, vai se embriagar com os governos, vai se prostituir, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 17, vai se prostituir e vai embriagar-se com o sangue de inocentes. Começam então as perseguições, mortes, desgraças, tragédias contra aqueles que não compactuavam com o modo de ver as coisas, com o modo de pensar da elite religiosa e política da época. Pois bem, o legado que essa igreja institucional, grudada, prostituída com o poder, o legado que essa igreja nos deixou, você lembra, assim como eu, nós estudamos no ensino médio, ficou conhecido como a Idade das Trevas. A Idade Média, que é dessa igreja institucionalizada, chama-se Idade das Trevas. Enquanto a igreja primitiva deixou-nos os evangelhos, essa igreja institucionalizada ficou marcada pelo ódio, pelo terror, pela tristeza. Veja um exemplo da Inquisição. Foi uma caçada aos protestantes e que já nessa mesma caçada já foram juntos vitimados judeus, bruxos e etc., onde mais de 150 mil pessoas foram julgadas e mais de 3 mil assassinatos em nome da fé, com a promoção da fé cristã junto e também com apoio político, mutuamente se servindo. Era um poder odioso que se chamava de Santo Ofício. Ou seja, na prática era um grupo de extermínio, mas que travestia-se de nomes sagrados. Se chamasse de grupo de extermínio, o povo cristão poderia ter dúvida. Agora a elite religiosa coloca um nome bonito, o Santo Ofício. E assim então tem uma aceitação maior na cristandade medieval. Depois começa a Reforma Protestante. Só um outro exemplo, a Noite de São Bartolomeu, 1572, na França. A Igreja Católica de novo reage com o apoio real e começa uma perseguição de novo contra os cristãos protestantes huguenotes. Milhares de pessoas são assassinadas em poucas noites. Os cadáveres dessas milhares de vítimas foram lançados nos rios a ponto de apodrecer as águas dos rios, que ninguém sequer poderia tomar água naquele momento, nem utilizar as águas daqueles rios. Tiveram que buscar outras alternativas. Tamanha foi a carnificina produzida e promovida pela igreja. Os mais radicais historiadores falam até em 70 mil assassinatos em nome de uma pseudo-fé. Veja, essa reforma protestante vinda nesse período, ela enfraquece a igreja. E já no século XX, agora, já mais recente na nossa história, a igreja na Europa enfraquecida, ela vai buscar então o apoio político novamente. E ela tenta de novo, desculpa a expressão, mas é meio forte, mas ela tenta se prostituir com o poder de novo. Cola em Mussolini, dá apoio a Adolf Hitler, só a nata política, né? Da Europa.
E dessa forma, o Papa Pio XI, então, ele vai se aliar a essa gente com um discurso bonito. Era para combater o comunismo que estava assolando a Europa, invadindo a Europa. Vejam, uma igreja que no passado se revestia da couraça de Cristo, se revestia do capacete da fé, tudo aquilo que você conhece na palavra de Deus, agora ela se utiliza dos demônios nazistas para combater os demônios vermelhos. Vejam que absurdo que nós chegamos na história da igreja, o que é a prostituição com o poder, o cuidado que nós devemos ter. Mussolini era ateu. Isso ele perseguiu a igreja por um período. Quando ele percebeu a necessidade de se aliarem para o bem político do interesse dele, então ele não somente rezou de joelho no Vaticano e exigiu que todos os seus ministros fizessem o mesmo, como também, lógico, mandou fotografar para entrar e convencer toda a população desse fato, né? E assim foram conquistando as multidões a favor dos seus comportamentos fascistas e tal. Dessa forma, a igreja foi unificada por um período com o Estado italiano e dando sempre o apoio a Adolf Hitler. E adivinhe qual o resultado disso? Perseguição de novo aos protestantes, restrição da liberdade religiosa para aqueles que não pensavam como a igreja, entre aspas, pensava, e também perseguição aos judeus. Quando Pio XI se acorda dessa loucura que ele estava cometendo, já era tarde. O pesadelo já estava instaurado e 6 milhões de judeus pagaram com a vida por causa dessa loucura, dessa prostituição entre igreja, Estado e toda essa loucura política que envolveu a Europa no início, em meados do século passado. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, ele nos adverte: amados, não deem crédito a qualquer espírito, antes provai se eles vêm de Deus. Esses exemplos que eu falei agora servem-nos de alerta. Tenhamos cuidado com as ciladas do diabo. Você votar em alguém, você orar pelas autoridades, isso é o dever cívico e cristão nosso. Agora, pegar paixões religiosas, paixões políticas e querer enfiar goela abaixo das outras pessoas, isso é fundamentalismo religioso. Devemos ter muito cuidado. E é notório hoje o ódio que está tomando conta das instituições brasileiras e na política brasileira entre esquerda e direita e esquerda, um demonizando o outro, como sempre tem ocorrido já de algum tempo para cá. Não há possibilidade para o bom senso. Se você não pensa como um grupo ou como outro, você logo é rotulado de petista ou de extremista de direita. Você é rotulado que você é a favor do aborto ou que você é contra o pobre, isso e aquilo. Não há espaço para o bom senso, lamentavelmente. E nós, como cristãos, devemos estar alertas a isso. Devemos ter os olhos abertos para não cairmos nas ciladas do diabo. Hoje o cristianismo no Brasil tem destilado ódio nas redes sociais. Pessoas que hoje são praticamente divinizadas na igreja, o que também é um erro, amanhã são demonizadas por essa mesma igreja que busca se colar com poderes e se aliar a políticos. Amados, não é dessa forma que se resolve. A Bíblia nos ensina exatamente como nós devemos nos portar, orando pelas autoridades para que tenhamos um governo de paz, que tenhamos tranquilidade. Acredite se quiser, a Bíblia ensina a orarmos para que tenhamos tranquilidade, que tenhamos governo de paz e que possamos viver sossegadamente e levar o Evangelho. Agora, não destilar ódio, mentiras, destruir famílias, reputações de pessoas que se atravessam nos nossos conceitos políticos ou no nosso candidato, o nosso político que nós escolhemos. Não é dessa forma que as coisas funcionam. Eu insisto, João diz, não creiais em todos os espíritos. Não sirvam às trevas, sejam elas de esquerda, sejam elas de direita. Você é cristão, você é ovelha de Jesus, você não é lobo para destilar ódio por aí a favor de um lado ou do outro. Comporte-se como cristão, especialmente nas redes sociais. Dê espaço ao bom senso. Não faça parte dos fundamentalistas, senão que diferença teremos nós, cristãos, do Estado Islâmico, do Hezbollah? A questão é só de oportunidade. A hora que tiver o poder na mão, será que nós vamos demonstrar amor? Será que vamos demonstrar compaixão? Tenhamos cuidado com isso. A Bíblia diz em Tiago, capítulo
3, versículo 10, que a mesma língua que abençoa, amaldiçoa. Vamos parafrasear isso para a internet de hoje, e nós podemos dizer que a mesma rede social que bendiz uma pessoa, no dia seguinte está destruindo a reputação dessa pessoa. Tenhamos cuidado, queridos, reflita sobre isso, escolha a quem servir. Você quer servir, se devotar às coisas políticas, propagar mentira, ódio? Ah, mas é verdade, porque... Amado, ou você serve ao homem, ou você serve a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ou você escolhe a igreja institucionalizada do século IV para cá, que você viu na história agora há pouco que eu relatei, ou você escolhe a igreja do Novo Testamento, dos primeiros séculos, que era desprezada pelo mundo, não era exemplo de sucesso, não era exemplo de riqueza, mas era uma igreja que vivia aos pés do Senhor Jesus. Vejam, nós devemos escolher hoje amar a Cristo e desprezar este mundo odioso e continuar cumprindo a palavra de Deus, orando pelas autoridades, sendo respeitosos, seguindo a Cristo como exemplo. Ou podemos entrar no mau caminho. Tenha cuidado com isso, querido. Disse Jesus, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Fique na paz do Senhor. Amém.